Projeto, Formação, popular, comunidade, pluralidade, compartilhamento, produção. social. Começa agora Extensão Cast, o podcast da Extensão Universitária na UFSCar. Saudações atemporais, meu ouvinte. Esse é mais um episódio do Extensão Cast. É um episódio muito interessante porque hoje a gente tem um outro podcast, né? É um encontro de podcasts, nosso episódio de hoje. E hoje a gente vai conversar com o Vamos Prosear. O Vamos Prosear ele é um podcast, assim como o nosso, e ele busca tomar conhecimento sobre a cultura caipira junto de especialistas e dos sujeitos envolvidos, para que assim seja possível se avaliar e documentar parte da história da formação social da chamada paulistânia. E a gente vai falar um pouco mais sobre o que é a paulistânia logo adiante. A cultura caipira ela possui um tempo diferente da cultura urbana. Um tempo que não é mediado pelo capital ou pela produção frenética como é nas cidades. Conhecer e estudar a cultura do campo é importante para termos um contraponto à maneira acelerada com a qual a gente vive. E, na minha opinião, para que a gente possa se perguntar como é que a gente chegou a esse ponto. Gente, eu tenho aqui comigo a Neuza e o Elton, que constroem o podcast Vamos Prosear com B. Eu vou errar várias vezes durante esse programa, já peço perdão adiantado. Gente, vou pedir para vocês se apresentarem. Neuza, você pode se apresentar primeiro, por favor? Sim, claro. É uma alegria estar aqui com vocês. Eu sou Neuza Mariano, sou professora do curso de Geografia da UFSCar de Sorocaba. Desde o meu mestrado eu estudo cultura caipira dentro da geografia e comecei a levar o projeto, né, de estudos, né, relacionados ao campo, à geografia agrária e à cultura, e, portanto, cultura caipira também, para os projetos de extensão, que a gente pode falar depois mais um pouco sobre isso, mais detalhadamente. Perfeito. Elton, por favor. Olá, tudo bem, João? Primeiro quero agradecer o convite para esse canal aberto para nós falarmos do Vamos Prosear. Eu sou o Elton, eu faço parte da comunidade externa do Vamos Prosear, sou historiador, meu mestrado e meu doutorado são voltados à pesquisa na área da cultura caipira. Eu pesquiso uma espécie de agente cultural, escritor, conferencista, palestrante, chamado Cornélio Pires, e o trabalho dele com a cultura caipira no começo do século XX, ali nos primórdios do período republicano. Sou professor de História do ensino básico e trabalho também no ensino superior. Quero aproveitar aqui para mandar um abraço para os nossos ouvintes do Vamos Prosear, que com certeza estão escutando, e aproveito para já convidar também os ouvintes do Extensão Cast para ir lá conhecer o nosso projeto, nosso podcast Vamos Prosear. Bora fazer essa troca, gente. Vamos comunicar os projetos aí. Bom, gente, vamos ter um cadinho de prosa, então? O ouvinte que ouve os nossos programas, ele até imagina a pergunta que eu vou fazer, né? É comum aqui a gente introduzir o programa, né, com uma introdução mais simples e depois pedir para as pessoas que constroem esse projeto se aprofundarem um pouco mais, mas eu acho que antes disso tem uma coisa importante, né? Quando eu estava introduzindo o projeto de vocês, a gente falou sobre a paulistânia, chamada paulistânia, que é algo que vocês estudam, é a parte do estudo da cultura caipira. Vocês podem explicar para o ouvinte, então, o que é a paulistânia? O que é esse teu objeto de estudo? Sim, a paulistânia, ela aparece bastante no livro Os Parceiros do Rio Bonito, do Antônio Cândido. Ele traz esse conceito, digamos assim, né, que abrange o estado de São Paulo, o norte do Paraná, uma parte do Rio, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Minas, né, principalmente. Então, essa região que era uma área de irradiação dos bandeirantes, né? Então, os bandeirantes foram adentrando, né, pelo país e foram também produtores, não seria bem a palavra produtores, mas eles contribuíram para a formação de uma cultura peculiar, né, que é a cultura caipira. Claro que a gente vai ter as especificidades de cada lugar, mas a gente chama paulistano, então o caipira ele não é só do estado de São Paulo, né, abrange uma região maior. Entendi, perfeito.
Bom, dado esse esclarecimento, então, vamos lá, vamos falar sobre o projeto. De onde surgiu a ideia, né? Como é que vocês pensaram em construir um projeto para documentar isso, e não só documentar isso, mas trazer ao público de uma maneira de um programa que hoje é como se fosse o programa de rádio, né? A Radinho Caipira que se escutava. Como é que se deu todo esse processo? Eu acho que eu posso começar e depois o Elton termina. Perfeito. Quando eu entrei na UFSCar, quando a gente passa no concurso, tem que fazer um projeto, né? Um plano de trabalho. E no meu plano de trabalho tinha um curso de extensão que era voltado para a cultura caipira. E eu coloquei esse projeto em prática, oferecendo uma CIEP, que é um curso de extensão, né, de ensino e extensão, chamado Universo Caipira. E a intenção naquele momento era a gente finalizar o curso com exposições fotográficas, né? E claro, a gente ia fazer trabalho de campo e tudo mais. Bom, fizemos uma versão em 2010, uma em 2014 e uma em 2017. Esse projeto, ele foi muito rico do ponto de vista assim, de identidade, né, das pessoas que participaram, que se identificaram e se entenderam, foi quase que uma terapia. E aí, só que assim, ele leva muito tempo, né? Porque é um semestre, é uma disciplina, né? E aí eu pensei assim, a gente eu poderia fazer um que seria um dia só, algo mais curto, sem ter que ter nota, sem ter muita burocracia, alguma coisa mais livre, né? E aí me veio de fazer esse curso, eu já conhecia o Elton, inclusive ele chegou a participar, né, de uma aula ou outra, né, dando palestras nessa CIEP, Universo Caipira, e aí ele topou, falei assim, coordena comigo, ele topou, e aí surgiu o Vamos Prosear. E nós fizemos em 2019 um dia inteiro, né, do Vamos Prosear, Cotidiano e Cultura Caipira, que abrangia uma primeira prosa, que era Vamos Prosear, que era a identidade mesmo, as pessoas se identificando com a cultura caipira. Aí nós dividimos o dia em Vamos Rezar, né, quando a gente falava sobre as festas da religiosidade popular, Vamos Cantar, que tinha a ver com a música, né? Que aí o Henrique também participou, que ele é violeiro. E Vamos Comer, porque a ideia era a gente fazer uma refeição conjunta ali. Eu não lembro se tinha mais outro, Elton. Era Vamos Prosear, Vamos Comer, Vamos Rezar. Era isso mesmo. Era por aí, né? E aí, então, nós fizemos esse dia proseando, aí que foi uma experiência incrível. E aí, depois veio a pandemia, né? Aí a parte do Elton. Então, né? E aí também vai passar o historiador falar, e historiador caipira já gosta de contar as coisas lá desde antes. Então, a Neuza, você vê que o mundo é tão pequeno, né? Porque eu sou de Porto Feliz. Porto Feliz é uma cidade próxima a Sorocaba, próxima a São Paulo, fica a 120 quilômetros de São Paulo, mas é uma cidadezinha do interior, que também é próximo, uns 30, 40 quilômetros de Tietê, que é onde nasceu o Cornélio Pires, que é meu objeto de pesquisa na área da cultura caipira. A UFSCar, aqui em Sorocaba, a Neuza, professora da UFSCar, não conhecia a Neuza, e não conhecia o Henrique também. Eu conheci a Neuza num evento do Centro de Estudos Rurais e Urbanos na USP, em 2012, quando estava fazendo uma apresentação da minha pesquisa no mestrado ainda. E a Neuza me convidou para participar de um evento que ela estava organizando na UFSCar. Foi em setembro de 2012, que chamava Conversa Cantada. O meu mestrado ele é sobre a música caipira. Cornélio Pires ele é o responsável pela gravação dos primeiros discos de música caipira. Ele é chamado de o pai da música sertaneja. Gosto sempre de fazer a ressalva de que não tem nada a ver com o sertanejo atual.
mas vim então falar um pouco sobre essa pesquisa que eu estava desenvolvendo no mestrado, e eu conheci o Henrique nesse evento Conversa Cantada junto com a Neuza. O Henrique, ele é geógrafo, ele é pesquisador também da cultura caipira, pesquisa o cururu, e o Henrique, ele é violeiro também, então ele toca viola. Então o Henrique foi lá, tocou viola, falou da pesquisa dele, nós escutamos um pouco também da produção do Cornélio Pires, falei da minha pesquisa, interagimos com a Neuza. Foi uma noite bem legal, bem agradável, né? E depois, anos depois, lá em 2000, a Neuza, a gente manteve contato, a Neuza fez parte da minha banca, tanto no mestrado quanto no doutorado, da banca de defesa, então nós mantivemos contato. E o Henrique, eu fui reencontrá-lo em 2017, quando entrei trabalhar num colégio aqui em Sorocaba, e não lembrava que o Henrique era o Henrique. Então, conversando lá, descobri que ele tinha essa pesquisa também na área da cultura caipira, e vai conversa, vem conversa, você, que nós nos encontramos aquela vez e tal. Então nós nos reconectamos naquele momento, 2017, e em 2019 a Neuza me convidou para nós organizarmos o Vamos Prosear nesse evento presencial, e aí trouxemos o Henrique também, então nos reencontramos cada um num lugar da vida e fomos fazer o Vamos Prosear. E aí é o que a Neuza falou, né? Foi um evento bem legal, um dia presencial, mas em 2020 começou a pandemia. E eu ainda trabalhava com o Henrique nesse colégio, e nós conversávamos, claro, virtualmente já na pandemia, né? E eu pensei junto com o Henrique de nós fazermos algo voltado a esse mundo do podcast, que, como você comentou aqui antes da gente entrar no ar, né, João? Durante a pandemia todo mundo ficou meio preso, e eu comecei a pesquisar formas de fazer podcast, e encontrei um aplicativo que faz isso e que distribui pelos agregadores de podcast. Conversei com o Henrique sobre isso, e nós chegamos à conclusão de que seria interessante trazer a Neuza também para essa proposta, incluindo o Vamos Prosear, que não ia ter como ter continuidade se fosse no presencial em 2020. Então nós adaptamos o Vamos Prosear ao podcast naquele momento como uma forma de adaptação ao que a pandemia nos exigia. A princípio não era a intenção nossa trazer isso para o mundo digital, virtual, mas de tanta coisa ruim que essa pandemia teve, eu acredito que trazer ele para a versão podcast tornou possível que ele fosse acessível para uma quantidade maior de pessoas, né? Porque então não são só as pessoas que vão participar ali daquele dia da extensão, são pessoas que estão nos mais diversos lugares do Brasil, do mundo, onde elas quiserem acessar, e que podem escutar as nossas entrevistas, que são voltadas a entender ainda o que é esse mundo caipira, né? Porque não é algo fechado e definido. Então a gente vai conversando com pessoas jovens, com pessoas não tão jovens, e que de alguma forma interagem com esse universo caipira. Então foi mais ou menos assim que nasceu o nosso podcast, né, Neuza? Isso mesmo. E aí o Paulo... O Paulo, que é técnico de laboratório da Geografia, né, do Departamento de Geografia, foi convidado a participar e nos auxiliar nas edições, né, então, do podcast. Então, o núcleo duro, né, da equipe somos nós 4, né? Eu, o Elton, o Henrique e o Paulo. Entendi. E entre uma prosa e outra, entre vários grupos, acabou nascendo o Vamos Prosear, né? É uma história muito legal. A gente gosta muito que os projetos que venham visitar o nosso podcast, por assim dizer, contem como eles se deram, como eles se construíram. A gente, inclusive, vai fazer um episódio contando a nossa história, né? Como que a gente veio a ser, porque a gente acredita firmemente que isso é base para muitos outros projetos se formarem, né? Que não é algo que todo mundo passa a mesma história e todo mundo passa pelo mesmo processo, a mesma ideiazinha que você vai lá e preenche o formuláriozinho numa pró-reitoria. Não é assim, é muito orgânico, é muito natural, e é muito bonito ver isso. E também é muito interessante ver que o projeto ele não nasceu assim, né, de um dia para o outro, de uma semana ou um mês para o outro. São anos de construção e de bagagem e de formação e encontros prováveis e improváveis
né, que vão construir nessa história. E é muito legal ouvir isso. Muito obrigado por essa história. Gente, eu queria saber agora como é que o produto do projeto de vocês, né, que é o episódio do podcast, como é que ele vem a ser? Como é que ele nasce ali, desde a sementinha, da ideia até ele ir pro ar? Como que é esse processo de criação de um episódio para vocês? Então a gente começou vou falar primeiro aqui, depois a Neuza. A gente começou a se reunir a partir da ideia do podcast, se reunir virtualmente naquele momento de pandemia, e aí cada um foi imaginando mais ou menos como seria. Eu e o Henrique fizemos um episódio teste para mostrar para a Neuza como é que isso ficaria. O episódio teste, inclusive, está lá para quem for visitar a nossa página no Spotify, no Google Podcasts, para quem for ver os nossos podcasts. Ele é o primeiro episódio teste. E a partir dali nós começamos a nos reunir para imaginar como é que seria o formato do programa, e aí que ele chega mais ou menos nessa configuração, na ideia de ter um tema. A Neuza propôs sempre de ter um momento lúdico antes do episódio, e isso é mantido até hoje, né? Então nós trazemos pessoas entrevistadas de fora, e há episódios também que nós nos entrevistamos, né, Neuza? Eu lembro daquele episódio em que a Neuza fez uma entrevista comigo. Acho que foi o terceiro ou quarto episódio. Para falar sobre música caipira e música sertaneja. E aí nós delimitamos um tempo, né? Então, a gente costuma organizar antes de fazer a gravação, e como as coisas elas são tão rápidas hoje, muitas vezes as pessoas não querem parar e escutar algo que seja muito longo, a gente tenta fazer ele num formato ali que caiba nos 20, 25 minutos, e a gente tenta dividir isso com o entrevistado numas 3 perguntas, né? E aí a Neuza fez a primeira pergunta para mim e eu passei mais de meia hora falando. E a Neuza tentava falar comigo, eu não estava vendo. Quando fomos ver, o episódio não servia, tivemos que fazer de novo, porque... Que quando a prosa é boa, ela vai embora, ela vai desenrolando e vai, né? Foi. Então, né, Neuza, agora vou passar a palavra para ela, senão daqui a pouco eu tomo um episódio inteiro aqui também. Se deixar o Elton, vai que vai. Então, a gente começou a fazer, né, esses episódios, primeiro quinzenalmente, e assim, como, né, bem mais caseiro, né, a partir dos conhecimentos que nós temos. O Henrique fez um mestrado dele sobre o cururu, né, então a gente foi explorando o que a gente tinha na bagagem primeiro, né, e a gente viu que era muita coisa a cada 15 dias, né, as aulas remotas iniciando e tudo mais, muita novidade, muita coisa na cabeça, muita coisa nova na pandemia. Então, a partir do segundo ano, que foi 2021, a gente estipulou que os episódios seriam feitos, né, publicados uma vez por mês, né? E no meio do caminho me veio uma ideia de fazer um dedo de prosa no intervalo, né? Então, um episódio, um dedo de prosa, um episódio, um dedo de prosa, que tem uma média de 5 minutos, né? E esse dedo de prosa não teria uma data específica, né, para a gente publicar, que seria uma coisa que né, até hoje, algo assim. Por exemplo, ele acompanhava, né, em 2021, ele acompanhava o tema do episódio. Então, nós falamos sobre a culinária caipira, né, a comida caipira. O dedo de prosa, eu lembro que eu passei uma receita, acho que da rosquinha de pinga. Então, a gente fazia esse joguinho, assim, seria um complemento a mais, né, um complemento, né, do episódio. E a gente também tentava fazer articulação com o mês. Então, 8 de março, Dia da Mulher, então a gente faz um episódio homenageando as mulheres, e assim vai, né? E aí, claro, o rei é o Saci, né? 31, já dando spoiler, né? Dia 31 de outubro, né? A gente tem que
sempre está comemorando o Saci. E a gente foi expandindo, né? Alunos foram participando do episódio, conhecendo, indicando pessoas, né, para a gente entrevistar, e a gente foi expandindo nisso, né? E, inclusive, o nosso último episódio foi com a Ângela Savastano, que é uma das fundadoras do Museu do Folclore de São José dos Campos, né? Ao longo do tempo, a gente conseguiu fazer também episódio presencial, né? Quando a gente queria muito entrevistar uma pessoa e essa pessoa não tinha o equipamento, né, para fazer virtual. E nessas eu encontrei o Mozart Benedito, que também é geógrafo, e ele é um dos fundadores da Associação dos Observadores de Saci de São Luís do Paraitinga. E ele mora perto da minha casa, né? Então, aí a gente faz as gambiarras para fazer, né, a entrevista. Vou falando aqui dos bastidores, né? Eu estava lá gravando, o Henrique participou, o Henrique no celular, e a gente foi fazendo essa coisa assim bem caseira mesmo, né? E enfim, né, a gente vai construindo. Quando é possível, a gente faz presencialmente. Teve um episódio também que foi sobre o cururu esse ano, né, que o Henrique estava lá no festival em Votorantim. Enfim, né, a gente acaba diversificando um pouco na medida em que as possibilidades aparecem. Teve um outro episódio do Cururu também, que nós fomos no sítio, né? Eu e o Henrique, para fazer presencial. Foi o nosso primeiro presencial, que a gente entrevistou o Cássio Carlota, que é um cururueiro novo aqui da região. Eu quero contar um segredo para você, João, e para os ouvintes aqui. A Neuza não fala nada, e como o episódio vai sair na segunda-feira, né? E segunda-feira é o dia do Saci, né? Se eu não estou enganado, segunda é isso? 31. 31 é segunda-feira, é isso mesmo. Eu estava confundindo se segunda era 30, 31, 1, eu estou um pouco perdido. A Neuza tem um saci. Ela tem um saci na garrafa. Só queria deixar isso registrado aqui para os nossos ouvintes e para os seus ouvintes também saberem. A Neuza tem um saci. Eu solto ele de vez em quando, aí a casa fica toda bagunçada, vocês não têm ideia. Caramba, não, eu vou querer entender essa história do Saci. Vamos falar sobre isso nesse próximo episódio, né? A gente tem alguns episódios, né, inclusive com o Mozart, né, sobre o Saci, tem dedo de prosa sobre o Saci. Tem um caso que a avó de uma das pessoas que faz parte da equipe, a Denise, contou que viu o Saci, né? E enfim, a gente tem um acervo aí, a gente conversa com saciólogos, né? Visita saciotecas, né? Como tem em São Luís do Paraitinga. A vida é assim, né? Caramba! Somos Gente, íntimos do Saci. Entendi. Espero que ele ouça esse podcast. Com certeza. Gente, e se eu quiser prosear com vocês e ajudar a construir essa prosa, como é que eu faço? Como que eu faço para fazer parte do projeto? Participa né, conversa proseia com nós, que nós gostamos de prosear, né, Elton? A gente tem as redes sociais, né, às vezes a gente lança algumas perguntas, o que você acha que vai ser no próximo episódio, ou o que você gostaria de ouvir, né, então eu acho que principalmente pelas redes sociais, pode mandar e-mail, né, para poder participar, né? Às vezes é alguém que gostaria de ser entrevistado, né? Então conta a sua história para a gente, né? Nós tivemos a participação logo no começo, acho que foi o primeiro dedo de prosa, que um aluno de quadra que entrou em contato comigo, um rapaz de quadra, e eles participaram, ele e uma amiga dele fizeram um episódio, né, sobre o samba rural de quadra. Então, né, nós nos aproximamos e fizemos o convite. É só prosear com nós, que nós está com a casa aberta. Entendi. E aí, para prosear com nós, pode mandar o e-mail, né, que é bamoprosear@gmail.com. É bamo com B de vassoura. B de vassoura, entendi. bamoprosear@gmail.com. Pode buscar a gente também nas redes sociais, digitando
@BamoProsear, vai encontrar o nosso Instagram. Bamo Prosear no Facebook também encontra a nossa página no Facebook. Aliás, eu convido os ouvintes do Extensão Cast a curtir as nossas páginas, as nossas redes sociais. E tem o perfil também, né? Tem o perfil, pode adicionar o perfil, curtir a página, seguir no Instagram também. E para acessar os nossos podcasts, eles estão disponíveis em um monte de lugar. Pode ir no Google Podcasts e digitar Bamo Prosear. Pode ir no Spotify e digitar Bamo Prosear. Pode ir na Apple Podcast e digitar Bamo Prosear. Ou então digita Bamo Prosear no Google. Podcast Bamo Prosear, que vai aparecer a lista de agregadores do nosso podcast. Eu acho que o João também queria saber para quem quiser fazer parte, né, Neuza? E aí depende do edital, é isso, né? Isso também é importante. Eu gostaria de saber como que eu posso tocar a prosa junto com vocês. Então, se for da comunidade interna da UFSCar, aluno, né, estudante, professor, funcionário, é só entrar em contato com a gente, né? E que a gente conversa. A gente proseia, melhor dizendo. Mas aí, às vezes a gente lança, como esse ano, né? A gente fez uma chamada e aí o CCS divulgou, né? Para entrar em contato, quem quiser participar e tudo mais, né? E quem é comunidade externa e tiver interesse, né? Também manda um e-mail para a gente, se apresenta, fala que, né, gostaria de participar, que tem muita prosa aí para soltar, né? E que a gente conversa. Perfeito, entendi. Gente, prosear com vários grupos de extensão é muito interessante, porque eu acho que cada um deles que vem aqui prosear com a gente, ele deixa um pouco da sua identidade no episódio, assim, ele fica com a carinha daquele grupo, de alguma forma. E eu acho incrível como esse episódio ficou com a cara do Bamo Prosear. Como que vocês conseguiram trazer essa identidade, que é uma identidade muito bonita, muito gostosa de ouvir, assim, uma coisa muito legal, que vocês conseguiram trazer pro nosso programa. E por isso eu sou muito grato, eu agradeço muito. Infelizmente, o nosso tempo de prosa aqui ele é mais curtinho, né? A gente tem um limite ali para poder ser veiculado na rádio. Então, eu vou agradecer vocês, gente. Vou agradecer muito pela participação, tá? Muito obrigado por virem fazer mais esse episódio com a gente. Muito obrigado por ajudar a gente a construir isso que a gente tenta construir, que é esse acervo da extensão do UFSCar. E eu vou dar liberdade para vocês, se quiserem deixar alguma mensagem aqui para o final do programa, se quiserem falar mais alguma coisa, o espaço de vocês. Eu que agradeço, né, o convite. Foi maravilhoso prosear aqui com vocês. Um projeto maravilhoso também, né, de vocês. Eu acho que é isso, né? A gente vai construindo junto, né? Muita coisa. E para o público em geral, para quem está ouvindo a gente, bem prosear você também, que é bom. Eu quero agradecer novamente, João, pelo convite, pelo espaço de divulgação, parabenizar pelo projeto de vocês, o Extensão Cast, desejar vida longa a esse projeto que está bem bacana, bem legal. Amém. Agradecer os ouvintes que estão nos acompanhando aqui e que a gente possa agregar os nossos ouvintes ao seu podcast e os seus ouvintes ao nosso podcast, né? E aproveitar agora que já são aqui, sei que é gravação, mas agora são quase 6 horas da tarde e eu preciso sair correndo para jogar milho para as galinhas, tratar dos porcos. Tá na hora. Opa. Importante. Bom, gente, então a gente vai ficando por aqui. Esse foi o episódio do Bamo Prosear. E eu gostaria de finalizar esse episódio de um jeito um pouco diferente, que a gente não faz costumadamente, né? Mas que eu achei importante. A gente faz de tudo para que esse programa ele seja um acervo atemporal da extensão no UFSCar. Porém, só dá pra gente ir até um certo ponto com esse objetivo, porque nenhum de nós está imune ao tempo, né? E esse episódio ele vai ao ar na próxima segunda-feira. E no domingo anterior ao lançamento desse episódio na Rádio UFSCar, dia 30/10, a história vai ser escrita. Eu acho que o ouvinte já escutou aqueles dizeres que falam que há décadas que nada acontece, e há dias que décadas acontecem. Tudo que eu queria dizer é que eu espero que na próxima segunda-feira, daqui a 10 anos, estejamos numa época melhor. E se não estivermos, espero que estejamos em segurança. Esse foi um episódio do Extensão Cast, e esse a gente termina com uma nota um pouco mais séria.
Muito obrigado, meu ouvinte. Até a próxima.